Sabe aquela hora em que a gente se depara com uma decisão super difícil e fica sem saber qual é o caminho certo? Pois é, hoje a gente vai analisar exatamente isso, mas olhando através de 4 lentes filosóficas que ajudam a clarear essa questão, principalmente no universo do direito. E olha, são 4 jeitos completamente diferentes de pensar a ética, e eles influenciam o nosso mundo muito mais do que a gente imagina. Essa pergunta aí é o coração de tudo, né? Em algum momento da vida, todo mundo passa por isso. E o mais interessante é que, como a gente vai ver, não tem uma resposta única, uma fórmula mágica. Dependendo da lente que se usa, o que parece certo para uma pessoa pode ser o completo oposto para outra. Beleza? Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai passar por 4 visões bem diferentes. A gente começa com a lente pragmática de Maquiavel, depois vai para o bem maior do utilitarismo, passa pela lei universal de Kant e fecha com a crítica radical de Nietzsche. No final, a gente junta todas as peças para ver como isso tudo funciona na prática. Então, para começar, nossa primeira lente, a de Nicolau Maquiavel. E aqui é bom se preparar, porque é uma visão de mundo bem provocadora, sabe? Totalmente focada em resultados. Essa frase, famosa, resume a ideia perfeitamente. Para Maquiavel, o que importa não é se a ação é bonita ou moralmente correta por si só, mas sim o resultado que ela traz. A pergunta-chave muda de "isso é bom" para "isso funciona". Então, o X da questão é esse. Na visão de Maquiavel, uma atitude não é boa ou ruim por si mesma. Ela se torna boa se ela funciona para atingir um objetivo maior, como, por exemplo, manter a ordem e a segurança do Estado. A moralidade que a gente conhece, aquela tradicional, fica de lado, sabe? Ela vira secundária, fica subordinada à necessidade política. E isso não é só uma teoria de 500 anos atrás, não. É só a gente pensar nos debates de hoje sobre segurança, câmeras de vigilância para todo lado, a ideia de sacrificar um pouco da privacidade em nome da ordem, ou até a pressão por metas na polícia, que às vezes pode acabar levando a injustiças. Isso é a pura lógica de Maquiavel em ação. O que importa é a eficácia, acima de qualquer outra coisa. Ok? Saindo de Maquiavel, vamos para a nossa segunda lente. Ela também olha para as consequências, assim como a primeira, mas a perspectiva aqui é completamente diferente. Aqui a coisa muda de figura. O foco não é mais o objetivo de um governante só, mas sim o bem-estar da comunidade inteira. A lógica é: a ação certa é aquela que gera a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Essa ideia, que foi muito desenvolvida por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, também é consequencialista, ou seja, também olha para o resultado. Só que aqui, a moeda de troca, digamos assim, não é o poder, é a felicidade geral, o que eles chamavam de utilidade social. E o que é bem legal de ver aqui é como essa teoria evoluiu. O Bentham era mais direto ao ponto, sabe? Para ele era quase um cálculo matemático. Mais prazer, menos dor. Ponto. Já o Mill, ele trouxe uma sofisticação para a ideia. Ele argumentou que existem qualidades de prazer. Ou seja, alguns prazeres, como os intelectuais e morais, seriam superiores, valeriam mais do que os prazeres puramente físicos do corpo. E a influência disso no nosso dia a dia é gigante. É só pensar em como se decide fazer uma política pública. Por exemplo, construir uma nova linha de metrô. O que se faz? Uma análise de custo-benefício. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Isso é puro pensamento utilitarista na veia, a tentativa de maximizar o bem-estar de todo mundo. Só que aí vem a grande pergunta. E se o resultado não for tudo? E se o que realmente importa for a intenção por trás da ação? Com essa questão, a gente dá uma virada de 180 graus na nossa conversa. Porque até agora, a gente só falou de resultados. Mas e se a moralidade de um ato estiver em outro lugar? É hora de colocar a nossa terceira lente, e com ela, a gente sai do mundo das consequências e entra no mundo dos deveres universais. Quem nos guia nessa jornada é Immanuel Kant. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, Maquiavel e Mill, que são consequencialistas, perguntam qual vai ser o resultado dessa ação. Do outro lado, Kant, com sua deontologia, pergunta algo totalmente diferente. Essa ação é correta em si mesma? Não importa o que aconteça depois? Para Kant, o que conta de verdade é a intenção. Uma ação é boa pela intenção e ponto final. Mesmo que, sem querer, o resultado acabe sendo ruim. A bússola moral dele é o que ele chama de imperativo categórico. Para simplificar, é como se a gente tivesse que se perguntar antes de fazer qualquer coisa:
E se todo mundo, em todo lugar, fizesse exatamente isso, o mundo continuaria funcionando? Se a resposta for não, se viraria um caos, então a ação é moralmente errada. A regra tem que ser universal, tem que valer para todo mundo. E o impacto disso no direito é absurdo. A própria ideia de que existem direitos humanos universais que valem para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem exceção, isso é puro Kant. A mesma coisa vale para quando a gente vai analisar um crime. A importância de entender a intenção da pessoa, o que no direito se chama de mens rea, ou seja, se houve dolo ou culpa, vem direto dessa linha de pensamento. Bom, chegamos na nossa última lente. E para fechar, a gente vai explorar um pensador que foi radical. Um cara que basicamente quis demolir todos os sistemas que os outros filósofos tentaram construir. Estamos falando de Friedrich Nietzsche. É importante entender o seguinte: Nietzsche não vem para oferecer um novo sistema moral, um novo conjunto de regras. Pelo contrário, o que ele faz é uma crítica feroz a toda a moralidade tradicional. Ele achava que ela servia para enfraquecer os indivíduos mais fortes. Para ele, o valor máximo, o que realmente importa, é a vontade de poder. E calma, isso não é sobre dominar os outros, é sobre a força de afirmar a própria vida e ter a coragem de criar os seus próprios valores. Basicamente, ele nos chama para ir para além do bem e do mal. Ou seja, para a gente parar e questionar aquelas regras que a gente segue sem nem pensar, no piloto automático. O objetivo final seria se tornar o que ele chamou de Übermensch. E, de novo, não é um super-herói de capa. É um ser humano que consegue superar a moralidade de rebanho, essa coisa de seguir a manada, e que tem a coragem de criar os próprios valores. No direito, a influência dele é mais sutil. Não é que exista uma lei de Nietzsche, mas ele nos dá uma ferramenta de crítica muito poderosa. Ele nos faz perguntar: por que a gente obedece a essas leis? Elas existem para afirmar a vida, para nos tornar mais fortes? Ou será que elas servem para nos deixar mais dóceis, mais conformados com o sistema? Beleza, a gente passou por 4 visões bem intensas. Agora, vamos juntar tudo e colocar uma do lado da outra para ver como elas se comparam. E aqui a gente tem um mapa completo. Olha que legal. Maquiavel, focado na eficácia, pergunta: funciona? O utilitarismo, pensando no coletivo, isso maximiza a felicidade da maioria? Kant, com seu foco no dever, questiona: isso poderia ser uma regra para todo mundo? E por fim, Nietzsche, o crítico, nos desafia: isso fortalece ou enfraquece a vida? São 4 perguntas bem simples, mas que abrem 4 universos éticos totalmente diferentes. Então, no fim das contas, o mais importante de tudo isso é perceber que não se trata só de filosofia abstrata, de papo-cabeça. São, na verdade, ferramentas muito práticas. Entender essas lentes nos ajuda a enxergar o que está por trás de um argumento jurídico, de uma nova lei e, claro, a tomar decisões de um jeito mais consciente e bem pensado. E para fechar, fica a reflexão. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, para as regras da sociedade, para as decisões políticas, até mesmo no nosso trabalho, qual dessas lentes a gente consegue enxergar com mais força? As decisões estão sendo tomadas com base no resultado, no bem da maioria, num senso de dever, ou será que no fundo é só todo mundo seguindo o rebanho? A resposta para essa pergunta talvez diga muito sobre o tipo de mundo que a gente está construindo.